Olá, esse é o canal Sérgio Azevedo pela Vida. Dentro desse nosso canal Sérgio Azevedo pela Vida, existem várias playlists com diversos temas que eu já fiz e faço, e agora eu criei uma nova que é Encontro com Kardec, exatamente para vídeos de estudos das obras da doutrina espírita. Eu estou iniciando esse projeto de estudo, da doutrina espírita, e lhe convido a participar assistindo aos vídeos que nós vamos fazer daqui para frente. Toda quarta-feira e domingo será publicado um vídeo novo, dando sequência ao estudo, bem devagar, de maneira que todos possam acompanhar e entender. Se houver alguma dúvida ou algum comentário que queira fazer, faça aqui nos comentários do vídeo e eu vou ter muita satisfação em responder e, sempre que possível, antes de cada encontro que nós fizemos aqui. Bom, não é segredo para ninguém que eu sou espiritista e me sinto muito à vontade para levar ao maior número de pessoas possível o conhecimento mais específico da doutrina. Agora, antes de qualquer trabalho, em primeiro lugar, eu convido a todos a refletirem comigo na prece inicial desse trabalho que vamos fazer agora, com base na coletânea de preces que se encontra no final do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver. Ao Senhor Deus Onipotente, suplicamos que envie para nos assistirem bons espíritos, que afaste o que nos possam induzir ao erro e nos conceda a luz necessária para distinguirmos da impostura a verdade. Afasta igualmente, Senhor, os espíritos malfazejos encarnados e desencarnados que tentem lançar entre nós a discórdia e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se procurarem alguns deles introduzir-se aqui, fazem não achem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignais a vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, preservai-nos de toda a ideia do egoísmo, orgulho, inveja e ciúme, inspirai-nos indulgência e benevolência, para que, com nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos, fazem em suma que, pelos sentimentos de que nos achemos animados, reconheçamos a vossa influência salutar. Graças a Deus. Muito bem. Apenas para lembrar aqui que Allan Kardec é o pseudônimo de professor Hippolyte Léon Denis Rival, que era pedagogo, poliglota, renomado em diversos trabalhos publicados pela Europa e com novas ideias e fundamentos sobre a evolução da educação. Se interessou pelo estudo dos fenômenos espíritas por ser um inquietante questionador do que se consideravam fenômenos sobrenaturais, as mesas girantes, aquelas coisas todas. De todos os estudos e pesquisas que fez ao longo dos anos, resultou a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857, e é sobre esta obra, que é considerada o pilar da doutrina espírita, que vamos conversar muito sobre cada capítulo. O livro é dividido em partes por capítulos, através de perguntas feitas por ele e resposta dada pelos espíritos superiores que conduziram todo o trabalho. Segundo Kardec, as respostas contidas no Livro dos Espíritos foram obtidas por comunicação com espíritos desencarnados por meio de médiuns em diversos lugares espalhados que canalizavam as mensagens para ele. O processo de obtenção das respostas era realizado por psicografia, onde o médium escrevia as mensagens ditadas pelos espíritos e os colaboradores enviavam para Kardec. Kardec era um estudioso, um cientista, pesquisador rigoroso e submetia todas as informações recebidas a uma análise crítica e à verificação da sua coerência e da sua lógica. Ele também realizou uma série de experimentos e investigações para confirmar a autenticidade das comunicações espirituais. Além de tudo isso, Kardec também se cercou de uma equipe de colaboradores e consultores que o auxiliavam na interpretação e na organização de todas essas mensagens que recebeu. Ele buscava sempre a concordância e a convergência das informações obtidas, a fim de garantir a coerência e a consistência da doutrina espírita. Dessa forma, podemos dizer que as respostas contidas no Livro dos Espíritos
foram obtidas por meio de um processo rigoroso e cuidadoso de comunicação com espíritos desencarnados e que foram submetidas a uma análise crítica, como disse, muito rigorosa, e uma validação cuidadosa antes de serem publicadas. Todo esse trabalho foi muito árduo. Agora, independente disso, fica aqui a pergunta: qual é a origem do termo espiritismo? Logo na introdução, Kardec escreveu, e eu vou ler aqui para vocês a leitura do livro, para vocês entenderem. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem para evitar a confusão inerente à variedade de sentimentos e de sentidos das palavras. Os vocábulos espiritual, espiritualista e espiritualismo têm acepção bem definida. Dar-lhes outra, para aplicá-los à doutrina espírita, fora multiplicar as causas já numerosas de anfibologia. Com efeito, o espiritualismo é oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que a matéria é espiritualista. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em vez das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos para indicar a crença a que vimos de referir-nos os termos espírita e espiritualista, cuja forma lembra a origem e o sentido radical e que, por isso mesmo, apresentam a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando ao vocábulo espiritualista a acepção que lhe é própria. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Veja que ele definiu claramente que espiritismo, espírita, só surgiu a partir daí. Repara, ele fez questão de explicar bem o nome espírita, enfatizando que as palavras espírita e espiritualistas surgiram pela primeira vez, como vimos agora na introdução, nessa introdução do Livro dos Espíritos. O termo espírita é a junção da palavra espírito com o sufixo ita, e ita significa relação com alguma coisa. O espírita, então, significa, acima de tudo, que tem relação com a doutrina espírita. O termo espiritista é a junção da palavra espírito com o sufixo ista, e ista significa adesão, atuação, especialização, estudo, ocupação. Então, o espiritista significa aquele que aderiu, atua, estuda e pratica a doutrina espírita. É importante não se confundir o espiritismo e o espírita com outras religiões que são espiritualistas, como a Umbanda, o Candomblé, até o budismo e outras que são importantíssimas no desenvolvimento de suas atividades, sem dúvida nenhuma. Mas são religiões espiritualistas, não espíritas. Olha, repare que é muito comum as pessoas confundirem o termo, e quando se comenta a religião e alguém pergunta se você é espírita da Umbanda ou kardecista, vocês já devem certamente ter ouvido isso. Fundamentalmente é um erro, porque, em primeiro lugar, por exemplo, a Umbanda é uma religião espiritualista, onde se atua com rituais específicos que nada tem a ver com a doutrina espírita. Que não estabelece, a doutrina espírita não estabelece ritual nenhum. Outro engano é o termo kardecista, como religião, porque Kardec não fundou nenhuma religião, isso tem que ficar claro, não fundou nenhuma religião. Ele transcreveu as informações dadas pelos espíritos para a doutrina espírita. Esta sim, uma religião que também é filosofia e também é ciência. Portanto, o termo correto é religião espírita, nunca religião kardecista. A primeira matéria do livro é introdução, e eu deixo aqui a recomendação para que leiam a introdução no sentido de saber a intenção de Kardec e os meios científicos utilizados para confirmar as informações. Mas, resumidamente, podemos dizer o seguinte com relação à introdução. Ela apresenta a origem, o propósito da obra, que é fruto das comunicações estabelecidas por Kardec com os espíritos superiores.
Kardec afirma que a obra tem como objetivo fornecer aos seres humanos conhecimentos fundamentais sobre a natureza e a origem dos destinos dos espíritos, bem como sobre as leis morais que regem o universo e a vida dos seres. Kardec enfatiza que a doutrina espírita não tem intenção de impor crenças, de impor dogmas, mas sim de apresentar uma visão racional e coerente da existência e da vida, que possa ser compreendida e vivenciada por todas as pessoas. Kardec também destaca que a obra foi elaborada de forma metódica e cuidadosa, sendo submetida a diversos testes e verificações a fim de garantir sua autenticidade e confiabilidade. Por fim, ele ressalta a importância do estudo e da reflexão sobre os ensinamentos contidos no Livro dos Espíritos como um meio de promover a evolução moral e intelectual da humanidade. A segunda matéria é prolegômenos, que significa conhecimento básico para estudo de determinado assunto com uma ideia do conteúdo que será estudado. Palavrinha complicada, né? Prolegômenos. Eu deixo aqui a recomendação também para que leiam o texto completo de prolegômenos, mas, resumidamente, eu posso dizer o seguinte: essa parte do Livro dos Espíritos, que foi escrito por Kardec, após receber todas essas mensagens superiores, estabelece os fundamentos da filosofia racional do Espiritismo. Nessa matéria, os Espíritos afirmam que os fenômenos que desafiam as leis da ciência humana são causados por uma força inteligente pertencente ao mundo espiritual, capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. A comunicação entre o mundo espiritual e o mundo corporal é vista como algo natural e não sobrenatural, e com vestígios em todos os povos, em todas as épocas. Isso vem acontecendo há muitos milênios. A missão dos espíritos é instruir e esclarecer os homens para uma nova era de regeneração da humanidade que virá em muito breve. Muitos dos espíritos que contribuíram para a execução dessa obra viveram em épocas diversas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. O livro contém muitos ensinamentos que devem ser guardados e meditados. Agora, Allan Kardec recebeu muitas críticas, muitas mesmo, e encontrou muitos contraditores, e até hoje nós encontramos na sua missão, mas os espíritos superiores o encorajaram a seguir em frente e acreditar em Deus, acima de tudo. Os humanos estão na Terra para o bem da humanidade e da verdade. Um dia reconhecerão a sua origem e voltarão para a unidade de Deus, porque Ele vai conduzi-los todos ao caminho reto. Os ensinamentos presentes no Livro dos Espíritos foram examinados pelos Espíritos e nada contém que não seja a expressão do pensamento deles. Os Espíritos declaram que chegaram os tempos marcados pela providência divina para uma manifestação universal. O livro encoraja o leitor a não se deixar desanimar pela crítica e confiar sempre, acima de tudo, caminhando confiando em Deus. Vamos em frente. Especificamente agora sobre as perguntas feitas por Kardec e as respostas obtidas e considerações também gerais obtidas pelos Espíritos. E hoje nós vamos estudar as perguntas de 1 a 13. Deus e o infinito. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da inteligência dos homens. Provas da existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? No axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A de que Deus existe, pois,
De onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens este sentimento? Veja um comentário. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela mesma coisa. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não está mais do que a primeira. Quer dizer, não se pode dizer que Deus é o infinito, porque não se conhece o infinito. Também não se conhece a Deus. Deus está acima do infinito. Se disséssemos que Deus é o infinito, estaríamos dizendo que conhecemos o infinito e a Deus. Deus está acima de tudo e de qualquer coisa. Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Mas então qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Comentário. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvesse podido receber esse ensinamento conforme se dá com noções científicas. Quer dizer, aí você imagina, então você só tem a noção de Deus quando você aprende sobre ele? É claro que não, que o silvícola, por exemplo, que os índios, né, que a gente comumente chama de índios, estão, por exemplo, lá na Amazônia. Lá na selva amazônica tem diversas tribos que estão lá preservadas e não têm contato com o mundo ocidental. Então, e eles têm, na sua natureza, o sentimento de que é um Deus. Não se define qual Deus, mas é um sentimento de Deus. Então isso não se tem esse sentimento apenas com conhecimento. É claro que não. Isso é uma condição íntima, in natura. O que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou por outra, ao acaso? Outro absurdo, que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente e, demais, que é o acaso? Nada. Comentário. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito que há de ter uma causa. É a lei de causa e efeito, que existe, inclusive, essa teoria muito antes até da informação de Kardec em 1857. Para todo efeito existiu uma causa. Isso é óbvio. Então, se você tem alguma coisa, é porque aconteceu alguma coisa antes. O Big Bang, por exemplo, que é uma teoria hoje utilizada pela formação do universo, para explicar a formação do universo, diz que houve uma grande explosão, mas até ter uma explosão, tinha alguma coisa antes para explodir. E quem criou essa coisa antes? Acima de tudo foi Deus, isso é inequívoco. Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências. Tendes um provérbio que diz, pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo um espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Um comentário. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Quer dizer, o que criou, por exemplo, como eu disse aqui, a teoria do Big Bang? O que criou? Foi o nada? Quer dizer que o nada criou alguma coisa? O acaso criou alguma coisa? É claro que não. É evidente que houve uma causa e uma causa inteligente para criar uma ação inteligente. Isso é extremamente racional e científico. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso o sentido. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Comentário. Do poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. Evidente. Quaisquer que sejam os prodígios de que a inteligência humana tem operado, ela própria tem uma causa. E quanto for maior,
o que se opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. Como falamos agora há pouco, tem um efeito inteligente, tem que ter uma causa inteligente. Se foi a criação do ser humano inteligente, tem uma causa anterior inteligente que o criou. Não se pode admitir que o acaso criasse alguma coisa. Repetindo, né? Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? De algumas, sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos a ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem restrita e as vossas ideias e sensações não têm meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus pode possuir um grau supremo essas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse ou não lhe fosse infinita, já ele não seria superior a tudo. Não seria, por consequência, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Comentário. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade, e ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Quer dizer, isso é óbvio. Nós tínhamos na antiguidade que se consideravam deuses como pessoas, que os vikings esperavam lá que os deuses estavam lá em Valhalla e iam recebê-los num salão para comer, beber, com virgens, olha, né? Mas à medida que a razão moral veio se aperfeiçoando da humanidade até hoje, esses dogmas, essas crenças foram morrendo, porque você vê que a definição de Deus é muito mais racional. Quer dizer, então não se pode entender que Deus é como o homem. Então seria como equiparar o homem a Deus. O comentário geral sobre todas essas perguntas, da 1 a 13, fica a definição. Deus é eterno, se tivesse tido princípio, teria saído do nada. Ou, então, também teria sido criado por existir um anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. Deus é imutável. Se tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. É imaterial, isso quer dizer que a sua natureza difere de tudo que chamamos de matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Ele é único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder e ordenação do universo. Ele é onipotente, ele o é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obras de outro Deus. E é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores, e essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça e nem da bondade de Deus. Isso é fato. Isso é fato. Muito bem. Chegamos ao final desse nosso encontro, que eu espero tenha sido de muita valia para quem está nos assistindo, e eu posso pedir a você que, se gostou desse trabalho, que continue nos prestigiando, no sentido de assistir os vídeos, né? E que é um desejo que eu tinha já há algum tempo, de criar alguma matéria para ajudar, elucidar o que é a doutrina espírita. Então, você pode ajudar sim, compartilhando com quem achar que deve, para que as pessoas também tenham acesso a todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui. E como eu disse, na nossa playlist Encontro com Kardec, dentro do canal Sérgio Azevedo pela Vida, você vai encontrar este e todos os outros vídeos que virão. Eu espero que ele esteja sempre conosco e nos acompanhe. E antes de encerrar, vamos refletir aqui numa prece final desses trabalhos. Também com base
no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que suas instruções sejam de bom proveito aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que tenham participado de nossa reunião e para os quais imploramos a misericordiosa de Deus. Muito obrigado por estarem até aqui. Graças a Deus. Fiquem na paz.